Hola queridos, ¿cómo están ustedes? Espero que todos estén muy bien. Sean muy bienvenidos a nuestra quarta classe del curso Local Best. É isso aí, né, pessoal? Já estamos na quarta aula, acho que a gente já pode começar a falar um pouquinho mais de espanhol. Na última aula, nós vimos sobre o gênero tirinhas e sua recorrência nos exames. Sabemos que é um gênero que pode cair nesse ano, então é importante a gente ficar ligado nas suas características e principalmente na interpretação de texto, que é o que mais cai hoje em dia nas provas. Então, para que vocês treinassem um pouquinho mais, eu deixei algumas atividades lá no Google Classroom e agora nós vamos corrigi-las. Vamos lá? Bom, esse é o nosso conteúdo de hoje, tá? O valor dos conectivos, causa, concessão e adição. Mas antes, a gente vai dar uma olhadinha nas atividades lá do Classroom. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Gente, aí a gente tem uma tirinha da Mafalda. Lembra que eu falei com vocês na última aula que essas tirinhas, geralmente, elas vão ter uma conotação crítica. Então, sempre que a gente parar e olhar, tem uma tirinha da Mafalda? Qual é a crítica? Eu tenho que interpretar a crítica que tem aí, tá bom? Então, qual é o título? Mafalda e los panqueques. Então, como nós temos uma tirinha, temos dois tipos de linguagem. A linguagem verbal, que é o texto escrito, e a não verbal, que são as imagens. Então, é importante que a gente pare e faça uma leitura de ambas as linguagens. Vamos observar? Na primeira tirinha, ela está meio assim, aborrecida, né? Na segunda, ela está reclamando, reivindicando. Na terceira, parece que ela está ouvindo alguma coisa que mexeu com ela. E na quarta, ela está lá animadona. Mas espera aí, não é o mesmo prato lá do outro slide, do primeiro quadrinho da tirinha? Alguma coisa aconteceu. Então, olha só. Na minha espanhol, olha o que essa linguagem não verbal já me contou. Então, agora vamos partir para o texto. Está bien, no tomas la sopa, no comes postre. Então, atenção. Eu não estou entendendo direito, não sei o que é postre. Mas repare nesse balãozinho aqui, não está vindo da Mafalda, certo? Está vindo de alguém que não aparece aí no quadrinho. Então, seguindo. Agora, ó, vem da Mafalda. Parece que ela bateu aí com a colher, ó. A colher está voando aí. No tomo y no la tomo y no la tomo. Y yo sería una repugnante si hubiera algún soborno capaz de hacerme desertar de mis principios, traicionar mis creencias y vender mis convicciones. Aí aqui, ó, o balãozinho tá vindo lá de fora, não é ela que falou. Pancakes. Aí agora ela já não tá nem mais perdendo tempo falando, tá vendo? Ó, quando a gente tem essas três bolinhas aí, quer dizer que ela tá pensando. Que asco me doy a veces. E tá lá animadona tomando a sopa. Beleza. Vamos partir para a leitura do enunciado, sem olhar as alternativas, e voltar para analisar melhor essa tirinha. Com relação a las vinhetas de Quino, é correto afirmar que... Então, não deu para a gente pegar nenhuma pista, só que ele quer saber o tema aí do que está se tratando. Vamos lá, gente. Lá no primeiro quadrinho, está bien. O título, né, Mafalda y los panqueques, e lá o primeiro quadrinho, está bien. No tomas la sopa, no comes postre. Então, provavelmente já teve alguma conversa, né? E essa pessoa que é possível, a gente pode conjecturar que seja a mãe, né? Quem é que gosta que o filho tome sopa? Vai ser a mãe, a avó, a tia, o responsável de algum modo, né? O responsável pela criança que geralmente quer o bem, sabe que a sopa tem nutrientes, a gente já tem esse conhecimento de mundo, então, enfim, também não vai tomar a sopa, não vai comer o postre. Gente, postre é sobremesa, mas vocês não precisavam saber que era sobremesa. A gente entende que você não vai comer a sopa, você não vai comer o postre. Embora você pode até não saber o que é postre, mas é algo que provavelmente ela gosta, a Mafalda gosta, certo? Não é isso que os responsáveis falam com a gente?
Você não vai comer a sopa? Então você não vai comer o bolo lá depois, de chocolate, que você gosta. Enfim, beleza? É essa interpretação que a gente tem que ter. Não sei tudo, mas eu consigo, ó, identificar qual é a ideia ali no contexto. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, a gente não se atém muito à gramática, mas quando aparecem essas situações, é bom destacar. Reparem que aqui tá no Tomás, no começo. São construções diferentes, assim, que a gente não está muito acostumado a ver nas escolas, lá nas aulinhas de espanhol, porque a gente aprende lá na escola que os pronomes mais recorrentes para você falar com alguém são o tu, que seria um tratamento informal, e o usted. Se fosse tu, seria no tomas la sopa, no comes el postre. Mas que acento é esse aí? Tomás, comes. Isso quer dizer que o tratamento não está sendo nem em tu, nem em usted, que seria um tratamento formal. Está sendo em vos. Vos, gente, é um pronome, ele é como tu, tá? Ele também é informal e o vos é usado em alguns países daqui da América Latina. E aí o verbo ele tem essa outra construção. A sílaba mais forte é a última, beleza? Então o vos é um pronome também que dá esse traço de informalidade. Na Argentina, no Uruguai, em outros países da América Latina a gente encontra esse uso do vos, beleza? Então, voltando para o segundo quadrinho, ela super reivindicando, no la tomo e no la tomo, não vou tomar e acabou, e ponto final. E eu seria uma repugnante, eu seria uma pessoa repugnante, se hubiera algum suborno capaz de hacerme desertar de meus princípios, se tivesse algum suborno que fosse capaz de fazer com que eu abrisse mão dos meus princípios. Ou seja, quais são esses princípios? Não a sopa, jamais. Ela odeia a sopa. Inclusive, quem conhece, né? Tem várias tirinhas dela falando mal da sopa. Traicionar minhas crenças e vender minhas convicções. Trair minhas crenças, vender minhas convicções. Aí a mãe dela fala, ou o responsável, enfim. Panqueques. O que a gente entende? Que asco me doi a desses. E aí você, ai, que asco, que coisa, que repugnância que eu me dou às vezes, né? Que coisas que eu me permito às vezes. E ela tá lá, ó, tomando a sopa animadona para ter o quê? Pancakes. Então, a gente já tinha percebido isso antes de ler em espanhol, então por isso que é legal ter tirinha e prova do Enem, é só a gente ter atenção. Nós fizemos a leitura da linguagem não verbal e partimos para a linguagem verbal. O que a gente entende? Que ela não queria a sopa, mas aceitou o suborno, a oferta dos pancakes, que ela gostou muito, e aí ela abriu mão dessa raiva, né, dessa aversão à sopa, para que ela conseguisse depois o que ela realmente gostava, que eram os pancakes, beleza? Então, agora, dentro disso, a gente vai ver qual a alternativa aí que se encaixa e ter muito cuidado para não cair nas pegadinhas. Letra A. Mafalda conseguido lo que se proponia, que não era outra coisa que comer tão solo lo que ela queria, panqueques, doblegando assim a vontade de sua mamá. Então, aqui já mostra que é a mãe, mamãe. Ela conseguiu o que ela se propôs, que não era outra coisa que comer somente o que ela queria. Olha aqui, gente, ela amarradona na sopa. Ela queria sopa? Não, ela não queria sopa. Então, letra A não é letra A. Letra B. A Mafalda lhe gusta muito a sopa. Gente, a Mafalda gosta muito da sopa? Segundo se comprueba em la última vinheta. Ah, claro. Aí vai o desatento lá, né? Ai, tirinha fácil. Não vou nem ler a tirinha. Aí vai lá para a letra B ver aqui se no último quadrinho realmente ela adorou a sopa. Vai marcar? Pô, vai perder a questão de bobeira, né, gente? Nada disso. Aluno do Local Veste faz a análise todinha que a gente está aprendendo aqui. Letra C. Mafalda não sabe o que há de comida. Ela não sabe o que tem de comida e se sente desconfiada. Primeira vinheta. Ela está desconfiada? Olha ali a sopa, gente. Advirtiendo que solo comerá aquilo que lhe gusta e que não se someterá a nenhum chantaje. É isso mesmo? Não, né? Ela sabe muito bem que é sopa, certo? Cuidado também, que um desatento pode marcar isso aqui. Letra D. La mamá de Mafalda consigue convencê-la para que coma panqueques. Gente, aquilo que eu falei na primeira aula das 12 dicas.
Uma palavrinha muda toda a sentença. A mãe da Mafalda conseguiu convencê-la? Sim. A que coma panqueques? Não. A que coma sopa, certo? Pancake ela já ama e ela abriu mão de tudo, jogou tudo pro alto para depois poder comer os panqueques. Panquecas, que no caso é doce, tá? Essas panquecas são doces, são sobremesas. E letra E, gente, só pode ser essa, né? Vamos lá. Mafalda compreende que é capaz de renunciar a seus princípios a cambio de obter algo que lhe agrada, certo? Ela compreende que é capaz de renunciar a seus princípios em troca de obter algo que lhe agrada. Então, percebam que é engraçadinho, mas que tem uma crítica aí? Então, qual é a resposta certa, pessoal? Letra E. Diz para mim aí nos comentários ou lá no Classroom se você conseguiu fazer em casa antes da nossa aula e se você colocou essa questão, essa alternativa e se marcou outra, por quê? Não tem problema de ter marcado outra, a gente está aqui nesse processo de construção, a gente está treinando os nossos olhos nessa análise de compreensão de leitura. Então, perceba que a gente está caminhando com o espanhol e caminhando com essa compreensão que, inclusive, vai ajudá-lo também na compreensão de outras disciplinas, beleza? Vamos lá, segunda. Olha só, vamos partir para a linguagem não verbal. A gente vê um globo terrestre, certo? Uma placa e Mafalda não está com uma cara de feliz, está dando as costas e está caminhando para o outro lado. Tipo assim, a Terra está aqui, ela está lá, indo embora. E aí ela foi e colocou assim, cuidado, irresponsáveis trabalhando. Então, gente, é um quadrinho só, é forte. O que a gente entende aqui? Que tem irresponsáveis trabalhando aqui, né? Na Terra, no mundo, pessoas irresponsáveis mesmo, certo? De que outra forma você colocaria isso? Pessoas imprudentes, que não medem as consequências, que prejudicam o mundo. Beleza, vamos lá agora para o enunciado. Na tirinha, a Mafalda escreve uma placa no globo terrestre com os dizeres: cuidado, irresponsáveis trabalhando. A crítica remete, letra A, aos prejuízos mundiais causados pela população humana. Tem muito a ver, certo? Perdão, gente. Letra B, ao descaso de grande parte da população com aquecimento global. Poderia ser? Poderia ser. Mas repare que aqui essa alternativa está sendo muito específica, certo? Não está nesse contexto mencionando aquecimento global. Já na letra A está falando dos prejuízos mundiais. Então, assim, realmente, não está especificando. Mas vamos lá, letra C. Ao fato de pessoas trabalharem propositalmente por um mundo pior. Ela também não está entrando nesse mérito. As pessoas... Sim, a gente sabe que sim. Mas será que todos? E ela está entrando nesse mérito? Letra D. As guerras, que são as principais responsáveis pelo desequilíbrio ambiental. Muito específico, certo? Letra E. A irresponsabilidade de todo ser humano que não se importa com o mundo em que vive. Uma desatenção poderia fazer com que a gente marcasse a letra E. Mas ela está falando, cuidado sempre com as palavras que generalizam. De todo ser humano, aqui está dizendo que são todos os seres humanos que não se importam. Então, assim, tem que ter cuidado. Qual é a alternativa certa, pessoal? Letra A, aos prejuízos mundiais causados pela população humana. Tudo bem? Então, a gente fica aqui com as tirinhas. Vamos partir para o conteúdo de hoje, que são os conectivos. Como a gente viu lá na capa, né? Vamos ver os valores dos conectivos, causa, concessão e adição. O que acontece, gente? Tem nomes, tá? Seriam, a gente chamaria em português, as conjunções subordinadas, mas assim, não é minha intenção que a gente grave esses nomes, e sim entenda qual é o valor que esses conectivos, certo? Que eles têm esse valor, essa função de unir termos, unir orações, unir ideias, qual o valor de sentido que eles têm no contexto, porque é isso que cai na prova. Então, hoje nós vamos ver os valores de causa,
concessão e adição. O que seria esse negócio de concessão? Concessão é o nosso famoso embora, que a gente vai ver em espanhol as correspondências. É quando, assim, você quer fazer uma coisa, aí algo se levanta para não deixar você realizar aquilo, só que você mesmo assim consegue realizar. Isso é uma concessão. Por exemplo, estou programando a viagem a semana inteira, doida para chegar ao final de semana para viajar. Aí eu vou para a região dos lagos, o tempo muda. Ai, gente, e aí? O que eu vou falar? Ah, não quero saber não. Ainda que chova, ainda que faça frio, eu vou viajar. Então, assim, aconteceu uma situação contrária, mas não foi contrário o suficiente para impedir que algo se concretizasse. Isso é uma concessão. Vamos ver aqui nos exemplos. Primeiro, a gente vai ver de causa. São aqueles que indicam a causa ou motivo da ação do verbo principal. Por que verbo principal? Porque geralmente são duas situações e, nesse caso, uma depende da outra, diferente dos primeiros conectivos que a gente viu lá atrás, que eram independentes. E quais são esses conectivos de causa? Por exemplo, já que mais o verbo no modo indicativo. A causa de que, como, dado que, em vista de que, porque, pues, puesto que e que. Gente, causa, por quê? O porquê, ele é o mais usado. Então, sempre quando tiver alguma questão que a palavra sublinhada dá a ideia de e for um porquê, já liga o alerta, pensa em causa, claro, analisa, mas assim, 90% de chance de ser causa. Aí tem um exemplo. No salió de casa em vista de que estava em quarentena. Então, não saiu de casa porque estava em quarentena. Uma outra dica. Se você não conhece, se na hora da prova cai um desses aí, mais assim, difíceis de a gente encontrar, substitui por porquê. Se der certo, é porque é causa. Beleza? Se encaixar direitinho. Agora, no porquê, mais verbo no modo subjuntivo. Leio todos os dias. No porque me obriguem, sino porque me gusta. Olha aí o sino também, nosso amigo, dando a ideia de algo contrário, mas o porquê aqui está explicando a causa, beleza? Outro exemplo, por mais verbo no infinitivo. No vino a trabalhar por estar enfermo. Ele não veio trabalhar porque estava enfermo, doente. Eu não consigo botar porquê, então a minha dica é essa. Grava aqui porquê está relacionada à causa, e os outros conectivos, se você ficar na dúvida, se der certo substituir por porquê, é porque tem valor de causa. Beleza? Dá um pause aí, lê com calma, tá? Vamos lá. E agora aquele com sentido de conexão, concessão, indica uma ação que se realiza apesar de um obstáculo. Gente, esse aunque ele tá para concessão, assim como o porquê tá para causa. Aunque cai toda hora, tá? O aunque é o nosso embora, é muito usado, é o mais recorrente. Tuve que sair de casa, aunque não lo queria. Então, assim, eu tive que sair de casa, embora não quisesse. Assim, eu não queria, eu saí. Não foi, o não querer não foi o suficiente para impedir de sair de casa. Aunque llueva, tenho que ir a trabalhar. Então, ainda que chova, eu tenho que ir trabalhar. Outro conectivo. Apesar de que, pese a que e por mais que. El viaje ha sido bueno, a pesar de haber llovido todos os dias. Então, assim, choveu todos os dias. A viagem foi boa, não foi impeditivo para estragar a viagem. Por muito que, por pouco que, mais verbo no subjuntivo. Por muito que se esforçara, não conseguiu el empleo. Beleza? Então, assim, embora tivesse se esforçado, não conseguiu o emprego. Beleza? Seguindo. Não se liguem nessa questão dos modos verbais, não. O que é mais importante é que você entenda o valor do sentido que aquele conectivo está trazendo ao texto. Conectivos com valor de sentido de... Eu estou lendo com pronúncia em espanhol, hein, gente? Tá braba, hein? Conectivos com valor de sentido de condição. Expressam condição para realizar a realização da ação. Então, é o sim espanhol, mas é o nosso ser, né?
Ah, se você vier aqui, eu ficarei mais feliz. Então, é algo que está condicionado a outra situação. É fácil, certo? Exemplo, se me tocar a loteria, me mudaria a Gramado. Se eu ganhasse na loteria, eu me mudaria para Gramado. E você, o que que você faria? Como mais verbo no modo subjuntivo. Como no arregles la casa, no vas a la fiesta de tua amiga. Então, assim, se você não arrumar a casa, você não vai à festa da sua amiga. Você pode usar também o como, tá? O mais recorrente é o se. Ficou na dúvida, porque a gente tem como também com ideia de comparação. Substitui pelo se. Se der certo, é o valor de condição. A não ser que, a menos que, excepto que, salvo que, com tal de que, mais o verbinho lá no subjuntivo. Llego temprano, a não ser que haya mucho tráfico em las calles. Chego cedo, a não ser que tenha muito trânsito nas ruas. Então, assim, eu não posso botar assim, se não tiver muito trânsito, eu vou chegar cedo. É valor de condição. A minha dica é substitua o conectivo pelo se. Se der certo, é porque tem valor de condição. Dá um pause aí, analisa melhor esse slide e depois segue. Aí eu coloquei para vocês essa tabelinha muito legal. Tem até a fonte aqui do site que eu tirei. E tá adaptada, certo? Mas é isso aí. Tem os conectivos em espanhol e a correspondência em português e o valor de sentido de cada um. E eu acho que vale a pena vocês darem um pause e aí pensar em exemplos, que aí dá uma aprofundada nos estudos. Então, vamos aqui, é bom? Partindo para os exercícios. Outra tirinha da nossa amiga Mafalda. Vamos ver primeiro a linguagem não verbal, certo? Ela tirou esse 31 aí, que provavelmente é o último dia do mês que passou. E aí, dia 1º, ela já está num novo mês, ela olha meio aborrecida. É uma folhinha que parece para você? Que ela não está muito feliz olhando para ela, está meio amassadinha, né? Enfim, aí o que ela fala para outra? Ánimo, que este quedó así porque hay que ver las que tuvo que pasar, pero vas a ver que a vos te va a ir mejor. Olha aí o vos que a gente falou lá na tirinha anterior, ele aparecendo aí agora de forma escrita. Então ela fala, ânimo, olhando para o dia 1º, certo? Tipo, ânimo, ei, anima aí. Que este, ou seja, essa folhinha ali, toda amassada, né? Que este quedou assim, esse ficou assim, porque hay que ver las que tuvo que passar. Porque tem que ver o que teve que passar. Pero vai saber que a vos te vai ir melhor. Aí ela tá animando, então, mas você vai ver que com você vai acontecer tudo melhor. Beleza? Então, assim, ele tá assim pelo que ele teve que passar lá, mas vai ser diferente. Ou seja, o mês vai ser diferente, enfim. Aquela questão do vai dar tudo certo, né? Vai ser um mês melhor. Vamos lá para o enunciado. A palavra porque traz ao contexto o sentido de tá fresquinho, fala aí para mim. Por quê? Vamos ver aqui no contexto. Ánimo, que este quedou assim porque hay que ver las que tuvo que passar. Então, tá falando assim, esse ficou desse jeito pelo que teve que passar, ok? Então, seria a causa dele ter ficado desse jeito. Então, a gente sabe que a resposta certa é a letra A, causa, porquê. O nosso porquê, ele vai expressar causa, ok? Então, não é consequência, condição, finalidade, nem temporalidade. Vamos ver essa questão aí. A pesar de que são muitas as evidências que apuntam a que las amalgamas de mercúrio podem generar efeitos daninhos sobre as pessoas que las poseen, aún se realizam múltiples investigações para determinar se o uso de la amalgama em la prática dental é inocua ao paciente. Então, está falando, né, por mais que você não saiba, o que é amalgama, está falando dos seus usos e os efeitos, certo?
Mas vamos lá ao que interessa. Por qual das seguintes combinações de conectores poderiam ser reemplaçados, a pesar de que, a um, para que a frase mantenha o mesmo sentido? Então, o que essa questão quer? Que a gente substitua o apesar de que e o a um. A um, beleza, café com leite, a gente ainda não viu. Mas eu quero que vocês foquem no apesar de que a gente acabou vendo. Vamos voltar para a questão aqui, ó, para o texto, para entender. Apesar de que, então, apesar de que, embora, certo? São muitas as evidências que apontam aquelas amalgamas de mercúrio podem generar efeitos daninhos. Então, tem evidências que apontam que elas podem gerar efeitos danosos, existe? Que fazem danos para as pessoas, que causam danos às pessoas que possuem. Ainda se realizam muitas investigações para determinar se o seu uso na prática dental é inócuo ao paciente ou não. Se faz bem, se faz mal, se não faz mal ao paciente ou não. Então, assim, apesar de que são muitas as evidências que apontam que fazem mal, ainda tem estudos para ver se faz ou se não faz mal, beleza? Então, assim, tem muita evidência, mas não foi suficiente para parar de ter estudo e o pessoal já ter concluído, ok? Então, a gente sabe também que tem valor de concessão, e aí a gente vai marcar o aunque, beleza? Cuidado com esse todavia. Todavia é uma palavrinha que a gente chama de falsos cognatos ou falsos amigos. O que são os falsos amigos em espanhol? São palavras que são muito parecidas com o português, às vezes idênticas, mas têm resultados diferentes. O nosso todavia, em português, ele é igualzinho ao embora. Só que em espanhol, todavia não é igualzinho ao aunque. Todavia, em espanhol, ele é o nosso ainda, beleza? Que no caso, ele corresponde ao A1. Então, a resposta vai ser a letra A, tá? Aqui o todavia é ainda, então ele não tem esse valor de concessão. Sin embargo, lembra, tem valor de oposição. A1 é o nosso ainda, certo? E por mais de que, poderia ser. Mas o enquanto já não é correspondente ao A1. E aí a gente vai aprender sobre o A1 nas próximas aulas, ok? Então, aqui, qual é a resposta? Letra A. Mas tudo bem, esse a gente até está fazendo junto, porque faltaria ainda vocês conhecerem mais sobre o A1. Então, eu estou dando mais dicas para vocês e indo direto para a resposta. Seguindo. Dá um pause aí, depois dá uma analisadinha melhor, tá bom? Essa, gente, é só certo e errado. Tem alguns concursos que são assim. Juzgue los itens siguientes. Então, julgue os itens seguintes. La expresión PCA tiene significado concessivo. Então, já está dando aí uma dica. E pode ser substituída por no obstante, sin alterar este significado ni producir cambios gramaticales en el texto. Então, agora a gente está juntando o conhecimento lá da outra aula de conectivos, que tem o no obstante, que tem valor de oposição. E ele está falando que esse PCA, que seria como o nosso aunque, ou em português o nosso embora, tem o mesmo valor de no obstante, certo ou errado? Dá um pause, pensa. Já tem sua resposta? Gente, são parecidos, mas, no obstante, muda o valor de sentido de PCA. Porque o PCA, o aunque, é aquela situação contrária, mas que não impede que algo aconteça. Ao passo que, no obstante, é uma contradição. É diferente, são ideias opostas, ideias contrárias. Não é essa questão do impedimento que não impede no final, entendeu? No obstante, já tem valor de oposição, não é valor de concessão. Portanto, está errado. Ok?
Se ficar alguma dúvida, coloca lá no Classroom, coloca no WhatsApp, nós temos um grupo agora. Você que ainda não se inscreveu, só está assistindo a aula online, para ter um suporte melhor, ainda dá tempo de se inscrever. É só ir no site da igrejalocal.com e fazer a sua inscrição, beleza? Vamos lá. Complete a frase com o conector necessário e verifique qual alternativa é adequada. Clasificar las lenguas habladas en el mundo es una agradable tarea. No siempre es fácil distinguir entre língua e dialecto. Classificar as línguas faladas no mundo é uma agradável tarefa. Nem sempre é fácil distinguir entre língua e dialeto. O fato de algo ser agradável e algo ser difícil, às vezes são ideias o quê? Opostas, certo? Nem sempre é fácil distinguir entre língua e dialeto. Então, assim, classificar las lenguas habladas en el mundo es una agradable tarea. No sempre é fácil distinguir língua e dialecto. Não são ideias opostas? Se são ideias opostas, eu vou colocar o quê? Sin embargo. Pegadinha, ela, professora. Só porque a gente está vendo causa, vocês acham que é por quê? Não, porque não faria sentido. A gente está aqui unindo um conhecimento que a gente já tem. Por que não poderia ser o sino, se o sino também tem a ideia de oposição? Lembra que o sino seria o mais sim? Nessa primeira sentença, a gente tinha que ter um não, aí depois o sino, mais sim, isso, ok? Então, nesse caso, é o sin embargo, ou pero, que é muito utilizado. Beleza? Bom, vamos lá. Essa tá fácil, hein? Lembra aí do nosso conhecimento adquirido. Complete a frase com o conector necessário e verifique qual alternativa é adequada. El amor, la belleza são inseparáveis. O amor, a beleza são inseparáveis. Não está acrescentando uma outra ideia? Pausa aí e lembra qual desses conectivos tem a ideia de adição? É o I, letra D, certo? Mas unir também, sim, só que unir, ele estaria na negativa. Agora, el amor e la beleza são inseparáveis, beleza. Agora, com M, com M, em espanhol não tem palavras que terminam com N, então esse conhecimento de língua já ajudaria. É isso aí, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham curtido a nossa aula. Nós praticamos um pouquinho mais da compreensão de leitura no gênero tirinhas e vimos os conectivos, que são muito importantes, são recorrentes nas provas, embora o que caia mais hoje em dia é a interpretação de texto. E é isso que nós vamos continuar focando ao longo da semana com exercícios inéditos no Google Classroom. Vou postar também esses exercícios para vocês praticarem. Façam sozinhos, tá? E depois podem olhar o vídeo para conferir. E não se esqueçam de fazer as atividades. Se tiver dúvida, é só falar. E a pedido também de uma aluna, acho que foi a Débora, eu vou colocar os slides também das nossas aulas lá no Classroom. Tudo bem? Então é isso. Beijos. Hasta la vista.